utilizar a reflexoterapia quando o desejo for relaxar. Muitos de vocês já conhecem a reflexoterapia, já sabem que a reflexoterapia, essa prática de utilizar os pontos reflexos através dos pés, né, estimular esses pontos reflexos, permite também um relaxamento. Mas que reflexoterapia não é uma simples massagem, né? Uma simples massagem relaxante, porém, ela permite o relaxamento. A massagem, gente, se a gente for parar para pensar, assim, uma simples massagem, assim, geral nos pés, elas podem promover um relaxamento já, né? É gostoso. Mesmo quem não sabe nada de reflexoterapia, fica sabendo que existem pontos nos pés, querem que estimule os seus pés, ou não sabe que existem pontos nos pés, parece que instintivamente já sente, né? O desejo que alguém aperte os pés. Porque o cérebro pede, o cérebro sabe que ali existem terminações nervosas. E o ato também, né? De ficar cansado, com o pé no chão, caminhando bastante. Então, muitas vezes a pessoa sente que se alguém for ali e como que apertar os pés, pode dar um alívio. Ou quando a gente vai também se auto-aplicar. Então, uma massagem comum ali nos pés, ela já promove um descanso, um relaxamento. Agora, pensa a gente utilizar pontos específicos que ativam substâncias ali no organismo, do equilíbrio, para a gente diminuir um estado de alerta e conseguir relaxar. Porque é isso que a gente quer no momento que a gente está sentindo a necessidade de relaxar, né? A gente está ali precisando diminuir esse estado de atenção exagerada que a gente vai criando devido às sobrecargas do dia a dia, os estímulos, né? Então, tem alguns pontos que a gente pode utilizar. Tanto quando a gente percebe que a pessoa precisa relaxar e você pode intercalar esses pontos aqui, colocar eles no meio da sessão, ou se é com vocês mesmo hoje, por exemplo. Vocês querem aplicar hoje em vocês a autoaplicação. Então, olha só, aqui na Reflexo, a gente tem um ponto chamado, que é o ponto da cervical, na lateral aqui desse dedo, ó. Aqui tem toda a conexão da coluna. Se a gente está precisando relaxar, a gente está muito tenso, o que a gente faz, né? A gente às vezes até faz uns alongamentos, né? Aqui, ó, pescoço, cervical. É comum a gente fazer isso, né? Ou até uma automassagem, ou vai receber uma massagem nessa área. Então, essa área aqui é uma área que carrega muita tensão. Então, o que a gente faz? A pessoa só quer relaxar, é uma área que a gente pode utilizar, ó, cervical. E aqui, ó, quando a gente faz esse movimento aqui de pinça, entre os dedinhos, a gente está trabalhando o trapézio, essa área aqui, que libera tensão também, né? Vai aliviar aquele peso, aquele mundo nas costas, né? Então, quando a gente faz esse movimento, a gente já está promovendo relaxamento ali durante a sessão. Se a gente trabalha entre os dedinhos também, aqui, ó, entre os dedinhos, a gente também está trabalhando o nervo óptico, relaxa muito também. A área dos olhos vai relaxar bastante também. Se a gente trabalha toda a musculatura dos dedos, tanto na área plantar, que é a planta do pé, como na área dorsal, a gente está trabalhando toda a musculatura do pescoço. Então, tudo isso aqui já vai promover relaxamento. Então, percebeu que a pessoa, ela quer relaxar, ou durante a sessão, ela tá muito, né, tá ficando assim, ó, às vezes por medo, né, a gente tá percebendo que a pessoa tá ficando assim, o que a gente faz? A gente vai utilizar esses pontos reflexos aqui, a gente dá uma paradinha lá nos pontos que a gente tá fazendo, vamos supor, a pessoa veio porque tem intestino preso, então você tá lá trabalhando, né, toda reflexo, passou por esses pontos, porque no protocolo a gente passa por esses pontos, ele tá lá trabalhando no intestino, sabe que a necessidade da pessoa é essa, mas a pessoa tá assim, ó. Então você pode parar um pouquinho, vai lá, intercala, faz de novo esses pontos, e aí volta para os outros pontos do protocolo que estiver seguindo. Mas é interessante a gente intercalar com esses pontos aqui. E aí, que interessante que tem aqui, ó, quando a gente utiliza cervical e cóccix, ó, nessa área aqui, cóccix,
É bem interessante isso, a gente percebe que muita gente relaxa instantaneamente, ela fala pra gente muitas vezes, que você consegue perceber, a pessoa respira fundo, a pessoa começa a ficar mais relaxada ali na cadeira mesmo, tá, gente? Então, assim, é bem interessante. Então, você tá lá fazendo a reflexo, quer só intercalar cervical e cóccix, já percebeu que para a pessoa já deu um efeito muito bom? Saiu aquele estado de alerta que ela estava, às vezes de medo, na reflexo, né? Um pouquinho assustada ali, tensa durante a sessão, já tá valendo esses 2 pontos aqui. Agora percebeu que precisa acrescentar um pouquinho mais? Vai acrescentando esses outros que eu tô falando, tá? Para cada pessoa vai ter ali uma forma de sentir, cada um tem um jeito de sentir. Então, o que a gente faz? A gente vai observando. A gente utiliza a abordagem e vai, aquela abordagem que faz mais sentido para aquela pessoa. Porque às vezes o foco de tensão dela era ali que estava. Era sobre os ombros, ou era aquela dificuldade ali com a visão, né? Aquele peso em volta dos olhos, em cima dos olhos, por tensões mesmo. Ou era até mesmo um pouco de torcicolo, né? Que algumas pessoas ficam por tensão nervosa. E tudo tem um lado emocional também, né? Todas essas áreas, mas em relação a relaxamento, a gente vai focando nisso. Aí a gente tem também, olha, que ponto interessante aqui também. Suprarrenal, que é um ponto que a gente utiliza, né, em todas as sessões, ele fica aqui, ou adrenal. E a gente vai notando o quê? Quando a gente utiliza esse ponto aqui, que a gente pode só manter a pressão, seja com o bastão ou com o polegar, né? Só manter a pressão ou girar aqui no ponto. A gente pode também. A gente vai notando a diminuição da ansiedade, é um dos pontos que a gente mais utiliza ali para ansiedade, pra trabalhar, né? O nível do cortisol, da adrenalina. Quando a gente trabalha todos os dedos e trabalha o dedão, conhecido como dedão, que na verdade o nome correto é hálux. Então, quando a gente vai trabalhando toda essa parte aqui, essa área corresponde à área cerebral. Então, a gente também está trabalhando aqueles neurohormônios mencionados juntamente aqui com a adrenal ou suprarrenal, vai promover a diminuição da ansiedade, a diminuição daquele estado de alerta, de atenção. A gente quer focar mais ainda nessa melhora de estado de alerta, de atenção, reduzindo tensões, para quem quer relaxar, a gente pode utilizar esse movimento aqui, que é o mecanismo do parasimpático. Esse mecanismo aqui. Então, esse movimento, na sessão da reflexo, pode utilizar um creme, fazer esse movimento, girar aqui no ponto da adrenal, utilizar todos esses pontos, vai promover aquela diminuição do estado de vigília, o estado do perigo. Porque a gente tem o mecanismo do parasimpático, que é um mecanismo do sistema nervoso de relaxamento e prazer. Então, esse mecanismo, ele precisa ser ativado aqui nos pés. Então, se a gente percebe que a gente começa a utilizar, ou vem uma pessoa para a gente atender, ou se é autoaplicação, a gente percebe essa necessidade, pode em toda sessão, por exemplo, incluir este mecanismo aqui de ativar o parasimpático, que a gente, na verdade, ativa aqui, a gente ativa trabalhando essa área aqui, e até mesmo quando a gente trabalha lá, ó, cóccix, a gente também está ativando esse mecanismo, essas áreas, né? Não o cóccix em específico, mas essa área aqui. Então, o que vai acontecendo? A pessoa, ela vai conseguindo diminuir aquele estado de vigília exagerado, de atenção exagerado, que às vezes foi gerado lá naquelas épocas, né, mais traumáticas, como que já está programado, né? Como que se a pessoa estivesse programada para ficar atenta o tempo todo, porque alguma coisa ruim pode ser que aconteça. E ela, às vezes, se sente responsável em evitar aquilo ali, ou
o perigo faz com que ela, a sensação do perigo faz com que ela sinta que ela tem que ficar alerta para ela se proteger e sobreviver. Então, utilizar esses pontos reflexos vai permitir o relaxamento, ela conseguir entrar num estado de relaxamento, que às vezes ela não consegue. E aí tem um ponto, que é o último ponto aqui que eu quero mostrar, que muita gente aprecia muito esse ponto. Muita gente não sabe reflexoterapia, mas sabe esse ponto. Aprendeu esse ponto, né? Que é o ponto do plexo, conhecido como plexo solar ou plexo celíaco. É uma ramificação do sistema nervoso que fica ali a nível atrás do estômago, do diafragma. Então, o que a gente faz? A gente trabalha ele aqui nessa área também, só que projetadinho para cima. Então, quando a gente faz um movimento aqui, pode até ser na hora que está fazendo aquele movimento aqui deslizante, e a gente faz projetadinho como que para debaixo de uma linha que separa aqui, ó, o pé, que é o ponto do diafragma. Aqui fica o ponto do estômago, aqui diafragma. Então, quando a gente faz um movimento, até pode puxar um pouquinho o pé assim, movimento para como que para dentro lá, abaixo lá embaixo do diafragma, né, de estômago. O que está acontecendo? A gente está ativando esse plexo celíaco, que é uma ramificação, né, que o nome já até mesmo é conhecido popularmente como plexo solar, por quê? Porque ele é uma ramificação mesmo, ele vai ali atuar como um relaxante natural. Ele diminui, né, aquele estado de exagerado de tensão, de alerta, né? É um ponto que a gente utiliza, por exemplo, muito para quem tá, que a gente percebe que melhora bastante, para quem está muito preocupado. Então, as pessoas que já são, por natureza, extremamente preocupadas o tempo todo, ou as que estão muito preocupadas, é um ponto importante para a gente incluir na sessão. Às vezes a queixa da pessoa não vai ser essa, porque ela não quer deixar de ser preocupada. Às vezes quem reclama que ela é muito preocupada é a família, né? Às vezes a pessoa em si, ela não vai reclamar. Alguns sim, quando já chega no limite, a pessoa fala, eu quero, né, desencanar um pouco, quero relaxar, me permitir mais, né, a pensar em mim, né? Que às vezes a preocupação faz a pessoa nem pensar nela. Mas quando a gente percebe isso na sessão, mesmo que a pessoa não seja uma queixa dela, conforme a gente vai atendendo, a gente percebe isso nas pessoas, né? Então, o papel do reflexoterapeuta não é falar para a pessoa, você tem que ser menos preocupado. Não é esse. É estimular o ponto. É estimular e mostrar para a pessoa que é possível ela se permitir mais, ela pensar nela, ela se cuidar, ela querer se cuidar, né? Quando a pessoa é uma pessoa preocupada com todo mundo e até se abandona, se deixa de lado. Então, o papel do reflexoterapeuta é utilizar os pontos certos e ajustar a comunicação. Não é simplesmente falar, pare de se preocupar. Não vai ser falando, né? Não é assim. Mas sim ativando o ponto para que a modificação no organismo, essa programação que acontece com essa pessoa, aconteceu, né? Ali na mente, no sentimento, está ali no organismo, no jeito de funcionar os órgãos, no jeito disso tudo funcionar. Então, a gente vai estimular os pontos para que então o organismo comece a trabalhar de uma forma que ela consiga perceber que é possível ela não se preocupar tanto e ela consiga relaxar, ela consiga se permitir, ela consiga aliviar as tensões, a ansiedade, né? Então, tudo isso é importante, gente, a gente perceber ali no momento que a gente quer promover, né, o bem-estar para todas as pessoas. De uma abordagem simples, tá, gente? Não é que não tem mais ponto, tem mais ponto. Por exemplo, quando a gente trabalha todos os pontos de articulação, pontos em algumas pessoas, isso vai promover um relaxamento maravilhoso. Ponto do ombro,
ponto do joelho, ponto do quadril, cotovelo, as articulações, a pessoa vai perceber um relaxamento. Então, a gente vai ter que ir percebendo em cada pessoa. Estes são alguns pontos básicos, esses que eu tô passando. Mas em cada pessoa a gente vai perceber que, por exemplo, esses pontos em relação às articulações, a flexibilidade, né? A pessoa se permitir ficar mais flexível, mais maleável, também é uma condição que traz relaxamento para ela ali também.